Tinha um cidadão que ele era muito nervosinho, muito esquentado, sempre estressado, brigando com todo mundo, porque a vida dele tudo era muito estresse, era muita coisa, muita preocupação. Ele chegava na sinagoga já, sabe, o pavio curto demais, porque tanta coisa, tanto estresse. E as pessoas até ficavam meio distante dele o estresse era tão grande, tanta coisa, só dá uma distância. Um dia, parece que ele virou outra pessoa, dava pro vinho, o cara tava mudado. O cara apareceu na sinagoga de manhã, super tranquilo, relaxado, sorriso no rosto, cumprimentando todo mundo. Todo mundo falou, o que aconteceu com você? Aí ele falou, você não sabe. Eu contratei um profissional de preocupação. Todas as minhas preocupações, todos os meus estresses, eu passo para ele. Agora não me preocupo com nada. Eu contratei ele, tudo que é estresse, dor de cabeça, qualquer preocupação que eu preciso, não é mais da minha conta. Ele que cuida. Ele é meu profissional preocupação. Um amigo falou, isso é fantástico. Eu também quero um para mim. Quanto custa isso? Falou, R$150.000 por ano. O cara falou, meu Deus, como é que você vai pagar tudo isso? Uma fortuna. Bom, isso não é minha preocupação. A primeira coisa que ele tem que se preocupar é isso. já não é a minha preocupação. No Rumash de hoje, no Ritas de hoje, no Rumash de hoje, no quarto chamado da Parashá Be'alotcha, lemos como o povo viajava no deserto. Fala que depois, o povo estava aos pés do Monte Sinai, recebeu a Torá, Deus perdoou o pecado do bezerro de ouro, teve Yom Kippur, construíram o Mishkan. E aí aconteceu o seguinte, assim diz, isso é toda a leitura do dia de hoje descreve como funcionavam as viagens do povo judeu no deserto. Tamid, assim que era sempre, durante a noite estava coberto pela nuvem, né? Durante o dia tinha o Mishkan estava coberto pela nuvem, e de noite era um fogo que iluminava. E lefia alota enan me'alaoel, quando, de acordo com a elevação, quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, o Mishkan, a nuvem começava a se mover, se levantava, assim, se elevava, as pessoas sabiam que estava na hora de viajar, né? E aí o povo viajava, né? E aí quando a nuvem parava em um lugar, né? Onde a nuvem parava, lá também os judeus acampavam. Então os judeus estavam sendo, né, era dirigido conforme a nuvem. E aí conclui a Torá falando, Al Pi Hashem, então sobre a boca de Deus, ou seja, sobre a ordem divina, e Subnei Israel, o povo judeu viajava, Al Pi Hashem Yachanu, e de acordo com a boca de Deus, por assim dizer. O que é a boca de Deus? Está representando, quer dizer, quando a nuvem levantava, eles viajavam, quando a nuvem parava, eles paravam nesse lugar, ou seja, era tudo de acordo com a ordem divina, né? E durante o tempo que a nuvem ficava, eles ficavam naquele lugar. Teve lugares que eles passavam anos e anos, a nuvem ficava. Quando de repente a nuvem se levantava, eles perceberam, achando que a gente continue viagem no deserto, tocavam as trompetas, aí toda, aqui fala aí é todo o resto da leitura do dia de hoje. Mas o que eu queria focar é nesse passuk. Al Pi Hashem, né? Como ele traduz aqui? Com a palavra de Deus, né? Assim fala aqui a tradução do Rumash. Al Pi Hashem, com a boca de Deus, com a palavra de Deus, a gente viajava, e com a palavra de Deus nós acampávamos. Tem uma Guemará muito interessante. Mas para a gente entender essa Guemará, precisamos primeiro de uma introdução. A Guemará fala, Guemará em Shabbat, fala sobre os trabalhos proibidos no dia do Shabbat. Sabemos que temos 39 melachot, 39 trabalhos que são proibidos
de se fazer no dia do Shabat. E esses 39 trabalhos, aprendemos de onde? Dos trabalhos que eram feitos justo no Mishkan. Porque quando a Torá fala do Shabat, de guardar o Shabat, fala logo também da construção do Mishkan. Então, a gente sabe que os trabalhos que eram feitos no Mishkan são aqueles que não podem ser feitos no Shabat. Trabalho no Shabat não necessariamente é uma coisa de esforço. É muito mais difícil você subir 30 andares de escada do que pegar o elevador. Então, por que é proibido pegar o elevador e não é proibido subir os 30 lances de escada? Porque o trabalho do Shabat, na verdade, refere-se a trabalhos criativos, de transformação do mundo. O Mishkan era o lugar onde a presença de Deus pairava no mundo. Então, os trabalhos para você transformar o mundo e fazer desse mundo lugar uma morada para Deus, esses trabalhos são proibidos. São trabalhos criativos de transformação do mundo. E esses trabalhos todos estão ligados com o serviço feito no Mishkan. Por exemplo, no Mishkan tinha o sacrifício do pão. Né? Então, para ter o pão, você precisava plantar o cereal, o trigo. Então é proibido plantar, arar, semear, colher o trigo, né? Separar a casca do trigo, essa é outra proibição. Moer para fazer a farinha, peneirar, tudo isso são proibições, até para chegar a ter o corban da farinha e depois o corban também do lechem, a panim, que tinha o próprio pão. Então, é proibido cozinhar, assar. Tudo isso são as proibições ligadas com serviços feitos no próprio Mishkan, no tabernáculo. Também é proibido construir, né? Só que tem um detalhe. Destruir, pela Torá, destruir não é uma proibição, né? A menos que seja uma renovação. A pessoa está destruindo para reconstruir. Se você está destruindo com a intenção de reconstruir, aí sim é uma proibição. Afinal, o Mishkan ele era sempre desmontado e montado. Correto? Agora, destruir por destruir é proibido somente pelos rabinos. Pela Torá não é uma melachá você destruir. Porque não tinha destruição no Mishkan. Só que qual a forma que você pode destruir para montar que é considerado proibido pela Torá? Então tem uma opinião da Gemara Shabbat, Lamed Aleph, estou lendo aqui a página 31, Amud Bet, da Gemara Shabbat. Diz o Rabi Yossi. O Rabi Yossi ele fala o seguinte: Kosov Rabi Yossi, soiser almenaz livnois bimkoimoi, have soiser almenaz livnois. Se a pessoa ele destrói para reconstruir no mesmo lugar, ou seja, tem uma casa, você está demolindo ela para construir, para renovar a casa no mesmo lugar, isso é considerado a proibição de destruir para renovar, certo? Agora, Sheloi Bimkoim, agora se você vai destruir para construir em outro lugar, no Erravessoi, isso não é considerado a proibição de desmontar, de destruir. Mas calma aí. É totalmente contrário daquilo que a gente... Se toda a transgressão do Shabat aprendemos do Mishkan, o Mishkan era justo um templo móvel, um tabernáculo que se desmontava para montar em outro local. E a opinião do Rabi Yossi é justo ao contrário do que a gente aprende aqui no Chumash. Toda a nossa paraxá fala das viagens, como eles montavam para montar justo em outro local. E ele fala, não, isso não é proibido no Shabat. A proibição do Shabat é desmontar para montar no mesmo local. Se for outro local, não é proibição da Torá. Proibição do sábio, mas a Torá não teria esse problema. A proibição da Torá é só demolir para construir no mesmo local. Falou o Rabbi, ele pergunta para ele, calma aí, aprendemos todos os trabalhos proibidos do Shabat, justo no Mishkan, e lá no caso do Mishkan, o Mishkan todo é feito para desmontar e montar em outro local, na viagem. Então como que da onde você tirou essa ideia? Que isso seria permitido pela Torá e o proibido é só desmontar e montar no mesmo local. E olha a resposta que ele dá. Lá é diferente. Keivan, Dersiv, como está escrito na nossa paraxá, que a gente acabou de ler esse pasuk, Alpi Hashem Yachanu.
Eles viajam com a palavra de Deus. Quando viaja de acordo com a boca de Deus, com a palavra de Deus, é como se você tivesse, assim que ele fala, desmontando para montar no mesmo lugar. Você está desmontando para montar no mesmo lugar, porque está viajando com a palavra de Deus. E assim termina. Essa é a Guemará. Assim termina essa parte da Guemará. Qual a resposta que ele está dando, Rabi Yossi, para o Rava? O que ele está falando? Então, já que estamos viajando com a palavra de Deus, então é como se estivesse montando e desmontando no mesmo local. Por contrário, você está desmontando e você sabe que Deus acabou de subir a nuvem, e a nuvem está falando que é para viajar. E a nuvem vai falar onde a nuvem pousar, pairar, é ali que você vai montar novamente. Que ideia é essa? Então, tem uma resposta muito bonita. O Rebbe traz isso também, do Rebbe de Sachatchov, o Shem Shmuel. Ele fala o seguinte, ele traz um exemplo. O exemplo dele, imaginem, ele fala que tem... Eu vou aumentar um pouco o exemplo para colocar de forma contemporânea, que ele é um pouco antigo, mas vamos deixar isso para nos nossos dias. O exemplo dele de forma mais atualizada. Fala, imagina que tem uma mãe com um bebê de colo, que estão viajando. Né? A mãe sai aqui, ela primeiro sai de casa com as malas, né? Pega o Uber, vai até Guarulhos, aí passa por toda, né, no aeroporto e tem o Polícia Federal, aí finalmente no gate, aí entra no avião, né, e viaja. Ela tá viajando para a Austrália, né? É uma viagem grande, para no caminho na África do Sul, vai, troca de avião, encontra a mala, procura a mala, até que encontrar a mala, né? Vai para a Austrália. Na Austrália, o pessoal pergunta cadê os papéis, né? Que ela está carregando o bebê. O pai deixou essa viagem, polícia, quartinho, fica horas esperando para ver se autoriza ou não autoriza. Né? Na Austrália viaja, vê a família do Mandy. E quando volta, você pergunta para a mãe como é que foi a viagem, ela fala, te conta, né? Onde você teve? Você sabe, eu passei aqui, ali, passei lá em Johannesburg, né, na África do Sul. Na Austrália a gente esteve em Sydney, Melbourne, a gente viajou. Você não sabe quanto tempo eu fiquei lá na Polícia Federal para liberar. Foi tá cheio de histórias. Agora você pergunta para o bebê aonde você estava, onde você foi? Estava no colo da minha mãe. Onde você esteve? Não vai falar, eu fui para a África do Sul, eu fui para a Austrália. Tive o tempo todo no colo da minha mãe. Né? Então diz o Shem Shmuel, ele explica exatamente isso. Ele fala, quando você viaja no colo da mamãe, você está sempre no mesmo lugar. Você pode estar no Japão, você pode estar na Austrália, na África do Sul, no Brasil, onde você quer, mas você está no colo da sua mãe, no mesmo lugar. Então, a gente vai ver no Chumash Dvarim, como Moshe Rabbeinu fala, que Deus, ele carregou a gente como se fosse um pai e uma mãe no seu colo. Essa é a viagem, viajando de acordo com a palavra de Deus no deserto. A gente podia estar no deserto, podia estar no Japão. A gente estava viajando no colo de Deus, no colo da mamãe, em todos os momentos. Isso, então, explica o Shem Shmuel. É isso que está explicando, que está falando o Rabi Yossi. Ele fala na Guemará que a proibição do Mishkan é desmontar para montar no mesmo local. Que local é esse? No colo de Deus. É o mesmo local, nunca deixou de ser o colo de Deus. Como estamos viajando sempre de acordo com a palavra de Deus, estamos sempre no colo de Deus. A gente não estava nem olhando onde a gente estava indo. Não fazia diferença o lugar que... Se a nuvem levantasse, a gente desmontava, e assim explica o Marshall, ele traz lá, que estávamos tão imbuídos, que estamos seguindo e estamos indo no colo de Hashem, que a nuvem podia levantar, e teríamos que desmontar, e depois pousar no mesmo lugar e ia ficar no mesmo lugar, e não ia ter a saída de lá. Isso podia acontecer também, porque não estava na nossa cabeça para onde estamos levando o Mishkan. Estamos no colo de Deus. Isso, na verdade, não deixa de ser, toda a Torá, Torá e Milashon Orá, é um ensinamento para o nosso dia a dia, para nossas vidas. Nossa vida é muito atribulada, corrida, né? E fazemos várias
O Baal Shem também fala que todas as paradas do povo judeu no deserto são as paradas e viagens que cada alma faz nesse mundo. Todo mundo tem essas 40 viagens em sua vida, durante seus 120 anos nesse mundo terreno. Temos que saber que se um australiano vem parar no Brasil, não é por acaso. E se o brasileiro vai parar na Austrália também. Nada é por acaso. Essa viagem, quer ele esteja na Austrália ou no Brasil, ele está sempre no mesmo lugar, no colo de Deus. Ele está sendo levado, a sua vida, literalmente, é levada no colo de Hashem. Então, o lugar é o mesmo. E quando a pessoa tem essa consciência, a vida toda fica muito mais fácil. É a vida de um bebê no colo da mamãe, onde está tudo garantido, está tudo feito, não tem por que se estressar. Né? A gente começou falando do professional, né? O personal preocupador, aquele que pega todas as nossas preocupações. Então, já está, como a viagem dos judeus era no deserto, onde Deus ele dava o maná do céu, a água da pedra, estava tudo garantido. É importante a gente ter essa visão de vida, sabermos que os lugares, as viagens, aquilo que Deus nos leva, tudo Deus está nos levando e está nos garantindo, nos dando, né, o nosso sustento, tudo que a gente precisa para essa viagem, e nunca deixamos de estar no colo de Hashem. Vou fazer o Ayom Yom de hoje, dia 17 de Sivan. Shelo leanot me'olam hazeh bimlo amovan urak achana tovah lavodah. Não desfrutar de todos os prazeres desse mundo na sua forma mais plena é somente uma preparação, aqui ele traduz predisposição para avodar, para o serviço de Hashem. Ou seja, a pessoa, isso que você não deve correr com tudo, né, para tentar só aproveitar dos prazeres mundanos, né, ficar tão desesperado pelos prazeres físicos e mundanos, isso é apenas a preparação para o serviço a Hashem. E Nyan Avodah, e qual que é o serviço mesmo? É fazer, sim, do material, inclusive dos prazeres mundanos, das coisas físicas, né, um objeto, um recipiente para receber divindade.